América Latina y el Caribe ha sido pionera en la definición y aplicación de política pública sobre la agricultura familiar. Esta región tradicionalmente es agroexportadora de alimentos para todo el mundo, pero en los últimos 60, 70 años ha dejado hacia atrás lo que antes era llamado de pequeña y media agricultura y fue reconceptualizado como agricultura familiar a partir de la importancia estratégica que estas unidades familiares de trabajo pasaron a tener, sobre todo a los finales de los 80 y los 90. Importancia en relación, una, la producción de alimentos. La gran y media agricultura, con mucho apoyo de muito subsídio público por mais de 40 a 50 anos, concentrou renta, criou grandes propriedades, pero bastante vinculado com uma agenda agroexportadora. Importante para a balança do saldo comercial da região, sobretudo do Cono Sul, pero havia uma pequena e média agricultura bastante olvidada de política pública que cumpria com esta renda da segurança alimentar interna. Muitos países revitalizaram, a partir dos 80, 90, essa pequena agricultura, uma estratégia de buscar o hambre zero, que havia uma paradoxa, sobretudo o Cono Sul sul-americano, no sentido que era uma região exportadora, mas tinha um núcleo duro de pessoas que sofriam de hambre de um país que, numa região que alimentava mais de 1 milhão de pessoas. Não? Um segundo tema que valoriza muito o conceito da agricultura familiar é a renda ambiental. Essas pequenas e medianas unidades vinculadas ao trabalho da mão de obra familiar administravam muito melhor os temas de biodiversidade, água e os suelos. Então, essa resposta, inclusive, ao câmbio climático atualmente passa por melhor gestão dos recursos naturais. Não? E também um tema de planificação, como que essas pequenas unidades vinculadas aos pequenos e medianos municípios, que é bastante característico de nossa região, sobretudo em Centro-América, distribuem melhor a população em um território nacional. Alguns países, como a Argentina e o próprio Brasil, há regiões que se tornaram grandes desertos verdes. Não? Então, isso acaba afetando a célula das repúblicas federativas, que são os municípios, que vão perdendo vida, vão perdendo população, vão perdendo dinamismo econômico. Não? Então, esse conceito de agricultura familiar vai crescendo com muita força, muitos movimentos sociais, e a FAO, inclusive, a pedido dos governos, em 2014, organiza o Ano Internacional da Agricultura Familiar, está hoje em uma perspectiva global, vinculada a diversos temas. Não? A caracterização sempre ha sido motivo de muita controvérsia e muitas entradas acadêmicas sobre o tema, pero o que interessa aqui nessa discussão, por exemplo, para empurrar os trabalhos e alguns produtos, como o tema da agricultura familiar algodoneira, é a orientação clara e específica para a política pública. Não? E hablando de política pública, o Estado, quando opera, ele opera seguindo orientações normativas. A experiência da REAF, a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul, ou mesmo Argentina, brasileira e do CAC centro-americano, vai basicamente por 4 grandes conceitos, recortes que permitem que o Estado se posicione melhor de como empurrar a agricultura familiar. Um primeiro, mano de obra. A mano de obra que trabalha numa unidade de área vinculada à família, podendo, inclusive, excepcionalizar, tendo uma ou duas, três pessoas contratadas fora da mano de obra. Não? Um segundo critério é o tema da renda. Não? Quanto que essa unidade de área produz ao ano, uma renda bruta, generalmente, que hace um corte com mão de obra, renta, já define um segundo critério. Um terceiro critério é de onde vive, de onde as pessoas vivem, não? Para afastar do famoso rentismo, das pessoas que rentam suas terras, vivem na cidade e conseguem ainda sobreviver com subsídios públicos que já não estão em lá atividade. Não? E um quarto critério é o tamanho da unidade familiar. Não? Há países que usam as hectáreas ou os modos rurais, pela combinação desses 4 critérios se define especificamente a unidade produtiva. Observem que aqui não há uma definição de um produto como tradicionalmente a política agrícola empurrou por mais de 60 anos. É uma política específica para o algodão, uma política específica para a soja, para o maíz. O que se busca aqui no Estado é um corte socioeconômico de um perfil de agricultor que obedece a essas 4 características, que abaixo desses perfis estão os produtores de todos os produtos que podem ser mencionados anteriormente. Ou seja, o que interessa aqui é um corte socioeconômico e não por produto. Esta é uma grande inovação na política pública, no sentido que muitos dos países, para corrigir a desigualdade do campo, têm que dar um tratamento diferenciado a esse setor. O que significa um tratamento diferenciado desse setor? Política de financiamento com taxa de interesse
diferenciadas. Não tem sentido nenhum uma política pública de financiamento para um agricultor empresarial que tem 1.000 hectares para um agricultor familiar que tem 2.000 hectares. Como trata de maneira diferente quem são diferentes socioeconomicamente. Um segundo tema, o tema da assistência técnica, o extensionismo rural, que esse é o foco que merece mais aporte de conhecimento, no sentido que todos os órgãos de extensão e investigação da região cuidam melhor desse setor. Por quê? Porque os índices de produção e produtividade têm muita elasticidade para cumprir. Então, quando os países como o México, com a Cruzada contra o Hambre, o Brasil, o Hambre Zero, quando aposta nessa categoria social para construir sua segurança alimentar, basicamente aí tinha vacas produzindo ao dia 3, 4 litros, enquanto que poderia, com extensão rural, um pouco de investigação e financiamento, chegar a 15 a 20 litros diário. Não? Então, esse tema da produtividade, mesmo na região, tem muito que avançar não? Então, essa diferenciação socioeconômica, ela é a diferença. Não? Especificamente para o tema do algodão, e como vem trabalhando com o projeto, com a cooperação brasileira, aqui há uma inovação bastante grande, não? Porque tradicionalmente o monocultivo em agricultura familiar tem muito problema de reproduzir e perpetuar uma família no campo. Pela inovação, e lá que ele está cooperando com a FAO, é justamente como pensar sistemas mais integrados, diferenciados, que ocupe esta mão de obra ao redor do coração com o produto algodão, mas, sobretudo, vendo outros setores da economia que podem ocupar a mão de obra, mas, sobretudo, generar frente mais diversificado de renda. Sejam todos e todas bem-vindos à unidade 6 do curso que vocês estão aí fazendo.